Gravando. Bom, mais uma vez, né, aquele aviso, se precisarem perguntar alguma coisa, perguntem pelo microfone, que daí eu ouço vocês. Eu não estou vendo mais vocês a partir de agora. Então tá. Então essa aqui é a segunda aula do curso. Então eu vou começar... Então hoje então, a gente vai de fato chegar na equação de Lattice-Boltzmann, né? E eu vou explicar os detalhes ali do método. E vai ter uma atividadezinha no final, uma introdução, né, ao programinha que a gente vai usar. Eu vou explicar como que funciona, como que monta os casos, escolhe os argumentos. Nessa distribuiçãozinha aí que eu mandei o link agora há pouco, tem também um arquivinho lá de um README, né, para vocês também terem uma instrução escrita, assim, tá? E as atividades de hoje, ainda não estão todas as atividades, eu vou adicionando, né, essas atividades durante a próxima semana para a gente também ter, daí na próxima aula também vão estar incluídas as atividades da última parte. Mas tá bom. Então eu vou começar com uma revisãozinha rápida da aula anterior. Então o que a gente fez na aula anterior? A gente investigou os fundamentos ali do método de Boltzmann, os fundamentos da teoria cinética, né? Então, a gente está montando a equação de Lattice-Boltzmann a partir da equação de Boltzmann. Tá? Então, lembra, essa aqui foi a equação que a gente chegou no final da aula. Tá? Teve uma série de passos para chegar até aqui. O principal deles foi a substituição do termo de colisão da equação de Boltzmann, que é o termo que complica a equação de Boltzmann, por esse termo que é um modelo cinético, tá? Esse é como é chamado. Que é o modelo cinético BGK, que ele tem um parâmetro livre, tá, que você pode ajustar, que é esse tal C, que é um tempo, a gente chama ele de tempo de colisão. Tá? Essencialmente, ele dá o tempo característico de relaxação da função de distribuição para uma distribuição de equilíbrio. Essa é a interpretação. Então, lembrando, né, quem que é o F? O F é aquela distribuição de velocidades em cada ponto do fluido, é um histograma de velocidades definido em cada ponto do fluido, R a coordenada espacial, C são as velocidades moleculares. Tá? Então eu vou explicar os ingredientes aqui com mais detalhes, só para a gente lembrar. Então, vamos lá, quem que é do lado direito aqui da equação? Esse G, né? Então esse G, ele é a distribuição F0, que é aquela distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá aqui em cima, tá? Que envolve os valores locais dos campos hidrodinâmicos fundamentais, nesse caso aqui, densidade, temperatura e velocidade, ou momento por unidade de massa. Mas tem uma correção, lembra, o último passo da aula passada foi incluir, se livrar de um gradiente aqui nas coordenadas de velocidade, né? Que atrapalha, que vai atrapalhar depois. Então, a gente se livra disso fazendo uma aproximação onde a gente absorve aquele termo como sendo um fator aqui, tá? Que é proporcional à distribuição de equilíbrio. Também a gente acaba com uma espécie de função de equilíbrio efetiva aqui, que é esse G, tá? Então, a força externa é esse G aqui, tá? Eu vou falar mais sobre esse G. Na verdade, eu posso falar agora. Esse G, então, é uma força externa por unidade de massa. O G é para a gente lembrar que, por exemplo, poderia ser a força gravitacional, tá? A aceleração da gravidade. Mas o principal motivo pelo qual eu estou carregando esse termo aqui, né, por todo o desenvolvimento, é porque ele vai ser utilizado, né, depois, que a gente vai ver na próxima aula, para incorporar forças de campo médio que vão emular forças intermoleculares, tá? Justamente esse termo aqui vai servir para isso, e a partir dele a gente vai conseguir descrever um fluido que não é um gás ideal. Tá? Então, só também lembrando, existem duas implementações desse termo G, aquela que estava antes aqui, que eu mostrei a primeira. A segunda, você pode mostrar, é fácil mostrar, que aquele termo é aproximadamente igual
a própria distribuição de equilíbrio, só que calculada para uma velocidade, né, shiftada aí por esse fator. Então, tá. Então, algumas coisas aqui eu já falei. Então, esse é o tempo de colisão, o tempo de relaxação, a função de equilíbrio, a força externa. Então, mais uma vez, né, enquanto a gente não tomar alguns não adicionar umas coisas a mais nessa equação aí, a gente vai estar descrevendo um gás ideal. E a simples essa relação aqui, ela deriva diretamente entre a relação entre a energia, né, e os termos diagonais do tensor de pressões, né, se vocês lembram na aula passada. Então, vai ser sempre um gás ideal, a menos que a gente faça alguma coisa especial na equação, como eu mencionei agora há pouco, a partir daquele termo G. Tá? A gente mostrou que essa equação ela dá origem às equações tradicionais da fluidodinâmica, as equações de Navier-Stokes, e no caso aqui, com o termo de colisão BGK, os coeficientes de transporte que aparecem são dados em função do tempo de relaxação através dessas fórmulas aqui. Tá? Então, esse aqui é a viscosidade, né, desses elementos, e a condutividade térmica. Tá? Eu às vezes chamei de difusividade, né? Eu não lembro exatamente agora se são sinônimos, né? Mas enfim, é o termo que aparece relacionando o vetor de calor com os gradientes de temperatura. E lembra, como eu falei na aula passada, teve um preço que a gente pagou quando a gente trocou o termo de colisão da equação de Boltzmann, que a gente não tem mais o limite correto de uma certa relação entre esses fatores aqui, tá, que para um gás ideal deve se reduzir a 2,5, né? Inclusive, os experimentos mostram que tem que ser isso mesmo. A gente perdeu essa relação quando a gente substituiu o termo de colisão. E né, hoje, durante essa aula, a gente vai ver outras coisas nessa linha, né, que fazem Então, o que aconteceu, essencialmente, né? Uma relação entre os coeficientes de transporte de calor e momento que já não dá certo. A gente vai ver outras evidências, ou outras pequenas coisas aí que acontecem no desenvolvimento, resultado de algumas aproximações que a gente vai fazer, que vão estragando a equação de energia, né, a equação de temperatura. E durante essa aula eu vou descartar a equação de temperatura, né, por conta dessas dificuldades. Já estou adiantando um pouco, né? E a gente vai trabalhar com um modelo isotérmico, que são os modelos mais usados. Eu mencionei isso também, né? A busca de um modelo térmico, pelo menos nesses anos aí de desenvolvimento do Lattice Boltzmann, 2000, entre 2000 e 2010, foi uma coisa, um tema forte aí de pesquisa. Tá, uma última coisa que eu talvez não tenha enfatizado muito na aula passada, que como que muda a nossa perspectiva, né, dentro da modelagem multiscala, uma vez que a gente agora tem essa equação aí que já é uma coisa um pouco diferente da equação de Boltzmann original, tá? Isso eu falei na última aula, usei um termo falando, a gente não segue exatamente um caminho dedutivo, né? Eu não sei se é o melhor jeito de explicar, a melhor palavra, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Pensa no contexto multiscala. Então, partindo lá da dinâmica molecular e então passando pela teoria cinética para chegar na hidrodinâmica do contínuo, certo? Então a equação de Boltzmann, a original, né, está entre esses dois mundos, tá? E lembra quando eu mostrei lá, quando a gente fez uma continha corrigindo o termo de colisão e incorporando um pouquinho do detalhe das interações de colisão, né, da seção de choque de colisão, levando em conta uma correção de exclusão de volume. Vocês lembram disso? Então, só ilustrando, então. Quer dizer, aquilo lá serviu para ilustrar como que, né, a partir desses detalhes, né, das interações de colisão, da seção de choque de colisão, você obtinha expressões microscópicas para esses coeficientes aqui. Lembra na teoria de Boltzmann? Então, o mu e o lambda, eles dependiam
do diâmetro das partículas ali que você estava descrevendo. Então, esse seria um caminho que você, né, faria uma interpolação linear, vamos dizer assim, né, explicando aí bem entre aspas, entre a dinâmica molecular e o cefeiro contínuo, porque você, né, poderia calcular esses parâmetros e obter expressões microscópicas para esses coeficientes aqui e usar na equação de Boltzmann e depois usar a equação de Boltzmann para calcular alguma coisa efetiva no contínuo. No entanto, agora a gente trocou o termo de colisão, a gente não tem mais nenhum detalhe, né? É um parâmetro só aqui. O tempo, todos os efeitos das colisões agora estão embutidos nesse parâmetro. Tá? Então, note então que agora a gente tem uma quebra aí nesse esquema, a gente não pode mais seguir esse caminho, né? Quer dizer, qual que é a ideia agora no contexto multiscala, né? A gente vai pensar na equação de Boltzmann, no método de Lattice-Boltzmann, como uma maneira de... o que eu quero dizer? Quer dizer, ao invés de pegar esses parâmetros da dinâmica molecular, a gente vai ajustar esse tempo de colisão aqui de modo a os valores aqui de viscosidade que aparecem nas equações coincidirem com valores macroscópicos. Vocês estão entendendo? Esses valores podem ser tanto obtidos experimentalmente, então você sabe lá, você tem um dado fluido, uma dada condição ali termodinâmica, você sabe qual que é a viscosidade. Então, a pergunta é, como que você escolhe... Agora, a pergunta é a seguinte, né? Como que você ajusta esse coeficiente de modo a ter aquela viscosidade, tá? Então, você não mais tira essa informação né, de uma teoria mais fundamental. Essa é uma abordagem. A outra abordagem é justamente fazer um outro caminho, né? Que é o seguinte: vocês viram no curso de dinâmica molecular que é possível obter os coeficientes de transporte diretamente a partir da dinâmica molecular, né? Seja por métodos, eu não sei se vocês viram isso, né? Por métodos de equilíbrio ou não equilíbrio. Então, aquela formulação de Green-Kubo, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas enfim, você sempre pode simular lá na dinâmica molecular um fluxo, um fluido ali sobre esse alinhamento e medir, por exemplo, a viscosidade. Então esse é um outro caminho. Esse é um caminho, não é exatamente aquele caminho dedutivo, mas é um caminho também onde você usa a dinâmica molecular. Então, vê se vocês conseguem enxergar esse panorama. Você usa a dinâmica molecular, tá, para obter os coeficientes de transporte das equações hidrodinâmicas e usa os coeficientes de transporte que você quer simular nas equações termodinâmicas para escolher o parâmetro efetivo da equação de Boltzmann. Entenderam? Um pouco enrolado, cara. Depois vocês pensam um pouco aí para entender, mas essa é a ideia a partir de agora. Tudo isso porque a gente quebrou, né? A gente agora, né, tem uma coisa mais efetiva aí. Tá. Então, o que a gente ficou para fazer, para chegar na equação de Boltzmann, de fato, né? Dois passos. Né? A gente precisa fazer descobrir uma maneira de fazer uma propagação no tempo dessa equação, então a gente quer saber aquele f em função do tempo para todos os pontos do fluido, e também para chegar naquele algoritmo de Lattice-Boltzmann que eu mostrei lá no começo do curso, a gente precisa introduzir um espaço discreto de velocidade. São esses dois passos que a gente vai fazer nessa aula. São dois passos relativamente simples, não simples, mas pelo menos não envolvem conceitos muito complicados. Tá? Então, essencialmente, é o que está feito nesse paper aqui. Né? Eu vou seguir exatamente esse paper, se vocês quiserem olhar depois com mais cuidado. Então, começando pelo esquema temporal, depois eu vou introduzir a discretização do espaço de velocidades, a gente vai chegar na equação de Boltzmann mesmo, só que vai faltar uma coisa ainda, né, que são as condições de contorno. Então, sem condições de contorno, você não consegue fazer nada interessante. Aí depois de um intervalo aqui, a gente faz uma atividade ali. Muito bem, então vamos lá, começando com o esquema de evolução temporal. Então, talvez eu tenha que comentar uma coisa aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se você lembra a função de distribuição, ela é função de dois conjuntos de coordenadas, né? A coordenada espacial, que é o R,
e a coordenada de velocidade, né? Então, só para a gente ter uma ideia introdutória aqui, para a gente colocar as ideias em perspectiva, né? Qual que seria a abordagem assim, tradicional, né, de resolver esse problema, né? Você pegaria esses dois conjuntos de coordenadas e faria alguma coisa do tipo diferenças finitas ou volumes finitos, alguma coisa desse tipo, entendeu? Qual que é o problema? O problema é que, bom, isso já é complicado, né, na hidrodinâmica tradicional, não complicado, né, mas dá origem a equações que, dependendo assim, do tamanho do problema, pode ser bem trabalhoso computacionalmente resolver, certo? E isso para uma coordenada, um conjunto de coordenadas que são as coordenadas espaciais. E aqui você vai ter um espaço com o dobro do tamanho. Né? Você precisaria fazer essa discretização da equação em dois espaços, no espaço de coordenadas reais, né, espaciais, e no espaço de coordenadas de velocidade. Então, não é uma boa ideia ir por esse caminho. Tá? Então, aquele algoritmo que eu mostrei lá no começo, ele tem ele é meio esquisito, né? Eu motivei vocês, né, deixei, pelo menos imagino, a intenção era essa, né? Deixar vocês curiosos para saber como que aquilo tem a ver com a fluidodinâmica, né? Justamente aquele algoritmo meio esquisito vem dessa outra maneira de abordar o problema. Então, não vai ter elementos finitos, diferenças finitas, nada disso, tá? Vai ser dessa forma que eu vou explicar aqui. Então, tá. Então, qual que é a ideia? Então, é o seguinte, ó. Então, se você olhar para aquela equação lá, você percebe que o lado esquerdo dela, se você fixar uma direção de velocidade, então pensa nisso, você escolhe uma direção de velocidade onde você vai agora sempre avaliar a função, né, ao longo dessa linha de velocidade. Tá? É chamada uma linha característica de velocidade. Ou seja, né, você define esse vetor aqui e você vai andar em função do tempo, né, em cima dessa linha. Então, o R ponto aqui vai seguir essa linha de velocidade. O ponto tem que ser anotado aqui que ao longo dessa linha característica de velocidade, aquele lado esquerdo da equação é uma diferencial exata. Então, isso aqui é justamente a regra da cadeia aplicada nessa função. Isso aqui dá uma diferencial exata ao longo desse caminho, certo? E se é uma diferencial exata, a gente pode integrar isso aqui ao longo dessa linha, integrar no tempo, certo? Então, só para abreviar um pouco aqui a notação, tá? O lado direito da equação, que é aquele f menos g, né? Eu vou chamar de ômega, tá? Então, vou olhar só para a dependência temporal, agora que é o que me interessa nessa parte. Então, a gente vai integrar essa equação aí no tempo, tá? Por um tempo curto. Então, a gente quer saber o f, né? Um pequeno intervalo de tempo depois, tá? A gente precisa, né, integrar um tempo curto para conseguir aproximar essa integral do outro lado. Então, tá aqui. Então, vamos olhar com cuidado. Então, ao longo dessa linha, tá, o que vai acontecer? Se você integrar por um tempo curto, a função agora, a coordenada vai evoluir dessa forma, então vai ser r mais, né, velocidade vezes intervalo de tempo, a velocidade vai ficar igual, não vai mudar, e a coordenada temporal vai passar. Tá? Essa aqui é a função depois, menos a função no final do intervalo, menos a função no início do intervalo, é igual a integral. Esse aqui é o, né, teorema fundamental do cálculo. Então, a ideia fundamental desse esquema aqui de discretização evolução temporal é como aproximar essa integral. Então, se resume a isso. A primeira coisa que você poderia tentar seria uma aproximação simples, né? Assim, você pega o valor no começo do intervalo e simplesmente multiplica, né? Então, você supõe que essa função é suficientemente suave, né, para você aproximar dessa forma. Mas como é argumentado ali no paper aquele paper já mostrei antes, que eu esqueci o nome dos autores, esse esquema ele não é muito bom, ele dá um erro de primeira ordem ali. Tá? Então, um esquema melhor é esse aqui, tá? Onde você pega, né, o ponto no final do intervalo, soma com o ponto no começo do intervalo e divide por 2. É
integração trapezoidal, né, vamos dizer assim. E esse aqui já dá um método muito melhor, muito mais estável. Tudo bem, então, só que isso tem um preço, né? Tudo tem um preço. Quando você usa essa discretização, essa aproximação para aquela integral temporal, você acaba com um esquema implícito. O que é um esquema implícito? Você tem um f de t mais dt, né, o f avançado aqui, que é o que você está interessado em obter, só que ele está escrito em função de um outro f de t mais dt aqui, que está dentro desse... Né, lembra que isso aqui é o f menos g, né? Então tem um f de t mais dt aqui também. Então está um esquema implícito, né? Felizmente, nesse caso aqui, é fácil resolver esse problema. Essa equação é escalar, né? Não tem... Né, geralmente, o esquema implícito é difícil de resolver quando você tem uma relação matricial, vetorial, né? Nesse caso, é super simples de resolver o problema. Basta fazer o quê? Introduzir uma nova variável dinâmica, certo? Que é esse f, vou chamar de f til, tá? Que é o f original menos vamos dizer, uma correção, não, um shift aqui temporal, não, um shift temporal não, bom, menos um dt vezes aquela integral, né? Vezes aqueles termos f menos g, tá? Então, em termos dessa nova variável, então você escreve o f aqui em termos do... Se você pegar essa equação aqui, escrever o f em termos do f2 e substituir ele em cima em todos os termos, que explicitamente, né? Substituir o ômega ali. Então é só isso aqui, né? Você vai acabar com essa equação aqui, ó. Tá? Simplesmente troquei a variável dinâmica do problema. Esse é f til agora. E esse f til agora está num esquema explícito, e eu sei calcular o f til de t mais dt a partir do f til de t, certo? E do g de t, o g de t depende dos campos hidrodinâmicos em t, que são obtidos a partir do f til de t, né? Então está tudo bem definido nessa equação. E então essa equação na verdade ficou muito parecida com o que você tinha antes. No entanto, mudou uma coisa fundamental. O tempo que aparece aqui, o tempo de relaxação que aparece aqui, não é mais aquele TC. Na verdade, agora aparece um tempo adimensional, né? Porque bom, quando você fez a integral aproximadamente, agora tudo tem a mesma dimensão aqui. E ele é o TC dividido por ΔT, então é o TC em unidades de ΔT mais meio. Tá? Essa é a mudança. Acho que uma coisa parecida com isso acontece também no CFD tradicional, né? Quando você resolve esse problema aí também, quando ele aparece do esquema implícito. E aqui você vê uma coisa, né? Esse tal vai ser o tal que aparece, né, na equação de Lattice-Boltzmann, tá? E você vê que daqui você vê que ele tem que sempre ser maior que meio, tá? Porque né, o limite é quando, sei lá, se TC vai a zero, ele sempre tem um fator meio aqui. Tudo bem? Isso completa o esquema de marcha temporal, só que a gente agora precisa saber como calcular os momentos hidrodinâmicos, tá? A partir desse F til. Lembra, a gente conhece as expressões dos momentos hidrodinâmicos em termos do F original. Tá? Então a gente só precisa agora transformar para o F til para a gente usar, né, o F til nas nossas simulações. Né? Então, sem referência mais ao F original. Então aqui eu só coloquei explicitamente quem que é o G agora, está escrito em termos desse tal, então aparece esse dt tal menos meio, que era o TC que tinha antes aqui, tá? Então, agora não tem mais TC, vai ser tudo o tal. E se você agora quer calcular os momentos hidrodinâmicos em função do F, você precisa transformar para o F antigo e ver o que aparece, tá? Então é fácil mostrar, então quem tiver interesse pode fazer como exercício, que em termos do FTIL, né, a maneira como você calcula os campos hidrodinâmicos agora é assim. Então, por exemplo, no termo de momento e energia vão aparecer essas correções aqui. Claro, veio daquela mudança de variáveis lá, tá? O ρ fica igual, tá? Ρ massa vezes FTIL, tá? Só que esse cara tem agora esses
esses fatores aqui. Tudo bem? Então, se não me engano, aqui acabou. Tá, é isso aí. Então, só escrevendo novamente o G e explicitando agora, né, todas as coordenadas aqui. Então, a gente sabe, então, o que a gente sabe fazer? A gente sabe andar em cima dessa linha de velocidade constante. Então, dado um F nessa linha de velocidade constante, a gente sabe calcular ele no próximo tempo, num ponto, só que num ponto diferente do fluido, né? Então, se vocês pensarem um pouco, isso aqui não é muito útil, né? Isso aqui por si só, é, você sabe calcular o F nessa linha, ao longo dessa linha, né? Mas você precisa do F no fluido inteiro. Então, isso por si só não resolve nada, né? Então, aliás, você tem infinitas linhas de velocidade aqui, né? Então, é justamente para suplantar para resolver agora esse segundo problema que a gente precisa introduzir o esquema do Lattice, tá? Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Acho que não. Então, vamos lá. Então, agora, então qual que é, então, só motivando, né? Então, se você quiser usar esses, vamos supor que você insiste em usar isso aqui para propagar a função do tempo, né? Então, como que seria um caminho para resolver essa dificuldade aí? Então, né, a principal dificuldade aqui é o fato de haverem, né, existem várias dificuldades, na verdade, mas a principal é o fato de ainda você ter um, um contínuo, né, de direções aqui de velocidade, nessas linhas de velocidade, para você aplicar essa equação. A gente pode resolver isso introduzindo o Lattice, tá? Bom, vamos lá. Qual que é a ideia fundamental? Lembra que, vamos olhar aqui para baixo antes, tá? Então aqui está em termos do tá? Aqui eu voltei no F centil só para fazer essa discussão um pouco mais simples, tá? Mas depois a gente volta no F transformado. Vamos olhar aqui. Então, aqui são a forma como você calcula os momentos hidrodinâmicos básicos em termos do F, tá? Então, O, U e energia. Então, se você... Qual que é a ideia? Então, a ideia é o seguinte, você, no fim das contas, está interessado na evolução dos momentos hidrodinâmicos. Então, essencialmente, você não precisa conhecer o F em todos os pontos de velocidade, mas apenas um conjunto finito de pontos que seja suficiente para dar uma boa aproximação para essas integrais aqui. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, ao invés de calcular o F para todas as velocidades, você quer buscar uma maneira de calcular o F em alguns pontos do espaço de velocidade, ou seja, para algumas velocidades, são esses valores discretos aqui, E, né? Então agora eu troquei o discreto, vou chamar de e alfa, né, pode ser um número assim, 0 a m, tá? De modo que esse conjunto de pontos aqui sirva para aproximar essas fórmulas por quadratura. Tá? Essa vai ser a ideia. Então, vamos lá, aqui é um pouco mais, envolve um pouco mais de conceitos, então um pouquinho com calma. Então, por exemplo, como que são essas regras de quadratura? Né? É o seguinte, por exemplo, o ρ, você tem que fazer uma integral de m vezes f. Tá? E aqui eu esqueci o m, tá? A quadratura, ela faz o quê? Ela substitui essa integral no espaço de velocidades por uma soma desses valores discretos de velocidade aqui, tá? Com um peso. Tá? É isso. Essa é a regra de quadratura. Então, a mesma coisa para os outros, tá? E o que é importante notar aqui? Os pontos e o que a gente chama de nodos. Né? Então, a nomenclatura aqui é a seguinte: os pontos discretos do espaço de velocidade vamos chamar de nodos, tá? São os nodos, o nós da quadratura. O W são os fatores de peso e o M vai ser a ordem da quadratura. Então, essas somas são de 0 a M. Eu só não coloquei aqui para não ficar muito apertado em anotação.
E o que é importante notar é que é o mesmo conjunto de nodos, de nós e pesos, né, para todas as integrais, tá? Eles não dependem do integrando, tá? Eles vão depender do tipo de quadratura que você escolhe usar, tá? O tipo de quadratura que a gente vai escolher usar, a motivação para a escolha vai ter a ver com o F de equilíbrio, já adiantando um pouco. Tá? Mas é o mesmo conjunto de nodos e pesos para todas as quantidades, tá? Tá? E, então, tá, esqueci de falar uma coisa aqui. A princípio, tá, essas fórmulas de quadratura, elas aproximam as integrais, tá? Então isso aqui vai ser uma aproximação. No entanto, as quadraturas têm uma propriedade interessante que eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco, que se você escolhe um conjunto, né, adequadamente aqui ó, a regra de quadratura e a ordem da quadratura, você consegue fazer a integral ser exata. Então essa discretização passa a ser exata. Tá? Lógico, para fazer isso você precisa saber como que é o integrando, né? Mas no caso, a gente sabe, então, né, para você poder garantir que a quadratura seja exata, você tem que saber como é o integrando. Tá? Lógico, não vai ser exato para qualquer integrando, certo? E no caso dos momentos hidrodinâmicos, a gente sabe pelas hipóteses de Chapman-Esco, que eu mencionei na aula passada, que o valor calculado para um F qualquer fora do equilíbrio, para os momentos hidrodinâmicos, ele é sempre igual ao valor calculado com F no equilíbrio. Vocês lembram disso? Que é aquela hipótese de que os desvios do equilíbrio não afetam os valores locais dos momentos hidrodinâmicos básicos. Eles só afetam os valores locais dos momentos de mais alta ordem, que são o tensor de pressão e o vetor de calor, que por sua vez, lembra dessa história? Que por sua vez afetam os momentos hidrodinâmicos. Tá? E o ponto é que a gente conhece o F0. Tá? Então, se a gente sabe escolher uma quadratura, tá? Se você se perder um pouco com o que eu falei agora, o ponto é esse aqui. Ó. Os valores dos campos hidrodinâmicos, eles em qualquer estado F, sempre coincidem com o estado, com o valor calculado com um F de equilíbrio. Tá? Só para esses momentos básicos, não para qualquer coisa. E a gente conhece a forma do F0 e, portanto, a gente pode escolher uma quadratura que aproxime exatamente, que aproxime não, né? Que seja adequada para a situação de modo. Perdão. A gente pode escolher uma quadratura que faça essas integrais aqui serem exatas. A gente pode garantir isso. Tá? Então isso é importante, é por isso que eu estou gastando esse tempo. E uma vez que ela vai ser exata para F0, né, pela própria regra de Chapman-Esco, a gente consegue também garantir que ela vai ser exata para o F. Na verdade, aqui tem uma coisa que eu tenho que mencionar. Então, a gente sabe que a teoria de Chapman-Esco, que leva as equações de Navier-Stokes, tá? Ela leva em conta desvios de equilíbrio de até segunda ordem. Então, vamos dizer assim. Então, se a gente sabe escolher a quadratura para o F0, que faz isso aqui ficar exato, a gente sabe o quão, né, quantas ordens de quadratura a gente tem que adicionar para fazer essas daqui serem exatas dentro do contexto dessa teoria chapmanesca, ou seja, de forma que uma quadratura adequada o suficiente para que as equações de Navier, você obtenha as equações de Navier-Stokes, tá? Exatamente. Exatamente o que eu digo né, tendo em vista né, sem que as integrais estejam sendo aproximadas, dados de forma exata. Tá? Talvez eu tenha explicando demais isso aqui, tá? Mas vamos lá. Então tá, então lembra, como eu falei, né?
para conseguir escolher direito a ordem da quadratura, a gente precisa conhecer o integrando. O nosso f0, ele tem, que vai ser o f0 vai ser a função que vai aparecer em todos os integrandos ali, tá? E ele tem essa cara aqui. Então você vê que ele é uma função que tem uma cara gaussiana nessa velocidade térmica, que lembra, né? O xi menos u é a velocidade térmica. O problema é que isso atrapalha um pouco, tá? A gente pode... Por quê? Porque isso aqui, essa gaussiana aqui, ela vai definir um fator de peso por integrando, certo? O que isso quer dizer? A gente sabe que para os x's que estão longe do u, tá, o integrando vai a zero. Tá? Então, realmente, só as velocidades próximas do u ali tá, que contribuem. Então, você nunca vai achar uma molécula... Né, a chance de, no equilíbrio, uma molécula estar muito distante do... A velocidade térmica muito alta vai a zero. Então tá. Só que isso cria uma dificuldade que acho que fica mais claro se eu explicar o que a gente faz depois aqui. Então, dentro dessa suposição, então é isso que a gente precisa fazer com a função. Essa é a aproximação, vamos dizer assim, fundamental aqui desses métodos dessa classe de métodos de Lattice-Boltzmann, né, que são os métodos isotérmicos, que é a aproximação de baixo número de Mach, ou seja, a gente vai supor, né, que esse termo aqui, o módulo quadrado da velocidade dividido por RT tem, lembra, o R é o R por unidade de massa, isso aqui tem a mesma unidade, isso aqui é muito menor que 1. Tá? Como RT é proporcional à velocidade de som no meio, tá? Então geralmente tem um fator de proporcionalidade aqui. Né? Isso equivale a uma hipótese de número de Mach baixo. Né? Então, o número de Mach é a velocidade em unidades da velocidade do som. Tá? Se você assume essa hipótese aqui, você pode expandir aquela exponencial, tá, até segunda ordem, né, polinomial aqui, e colecionando os termos você acaba com essa forma aproximada da função de equilíbrio. Tá? Por que isso aqui é melhor? Então compara. Né? Antes você tinha isso aqui no expoente, agora você, usando essa condição aqui, o U vai ser, né, muito menor do que o RT, você pode, né, desenvolver esse quadrado, separar os termos e aproximar os termos que tem. Vai dar esse fator que agora é polinomial em U, né, e em si também, né, na frente da exponencial. E o que mudou? Mudou uma coisa fundamental. Né? O fator gaussiano aqui, que vai ser o fator peso da quadratura, tá? não aquele W lá, mas a escolha da quadratura ela é feita com base nesse termo aqui. Ele não depende mais do U. Ou seja, isso é muito importante, porque a quadratura não vai mais depender da velocidade local, né? Embora até aqui, né, embora eu já tenha mencionado antes o fato que a gente vai fazer um modelo isotérmico, você vê que ainda depende da temperatura. Então aqui começa a aparecer mais uma dificuldade de definir um modelo térmico. Né? Então, essa função aqui vai definir o tipo de quadratura que a gente vai usar. Só que se a temperatura mudar de ponto a ponto no fluido, significa que né, os fatores lá de peso e os nodos da quadratura vão ter que mudar também. Então, mais uma complicação. Tá? Mas a gente vai se livrar dessa complicação desconsiderando variações de temperatura. Né? Já adiantando. Tá? Embora eu não esteja mencionando isso agora. E a gente vai definir esse F aproximado como, né, antes era F0, como F EQ de equilíbrio. Tá? Esse vai ser o F de equilíbrio que vai aparecer nas próximas equações de Bohr. Então, lembrar que é a forma aproximada aqui. Tá? E pela primeira vez aqui, na verdade, eu estou escrevendo com esse D aqui, que é a dimensão, né? A dimensão do sistema.
Antes eu sempre tinha um 3 aqui, né? Mas agora, como a gente vai fazer as nossas aplicações no tutorial, também muitos sistemas de interesse você pode estudar em 2 dimensões, né? A gente vai, a partir de agora, considerar o sistema em 2D. Então lembra, nada muito fundamental muda, né? Porque considerar uma dimensão a menos é como... Lembra que eu mencionei lá no começo do curso aqui? Por exemplo, se você tivesse outros graus de liberdade, os quais você não quer levar em conta aqui na formulação da teoria cinética, você pode sempre pensar que a função de distribuição de velocidades, tem as velocidades do centro de massa das moléculas, ele está integrado, né? Esses outros graus de liberdade já estão integrados. É a mesma coisa, como se você tivesse, então, por exemplo, no caso dos fluxos 2D, você lembra quando que você pode considerar, né? Quando o fluxo ele tem uma simetria no eixo Z, né? E que ele é sempre igual no eixo Z. Então isso é fácil depois você ver que se você integrar tudo no eixo Z, então você, sei lá, o Z vai ser 0, por exemplo. Né? É fácil você integrar nas coordenadas Z, tá? E o resultado vai ser a mesma coisa, só que a mesma cara da função, só que vai ter o D, vai mudar o fator de normalização. É isso. Talvez eu tenha também complicado um pouco a discussão, mas enfim, a gente vai ser D aqui, a partir de agora vai ser 2, tá? Vai ser o número de dimensões que a gente vai trabalhar. É claro que isso pode afetar, né? Bastante aí. Quer dizer, afeta bastante a construção dessa discretização, porque agora vai ser uma discretização em 2 coordenadas, né? De velocidade, não 3. Tá? Embora tenha algumas coisas interessantes que acontecem. Enfim, tá, tô digredindo. Então tá, essa vai ser a nova distribuição de equilíbrio. E a gente vai sempre pensar no problema agora em 2D e a gente vai estar... isso aqui também tem uma consequência no contínuo, né? Então as nossas equações de Navier-Stokes agora também vão ter essa condição embutida nelas. Tem que lembrar disso também. Enfim, o que a gente precisa fazer então? A gente precisa descobrir como fazer quadraturas para integrais que tenham essa forma aqui. Tá? Por quê? Porque os momentos hidrodinâmicos agora vão ser calculados com essa função de equilíbrio, tá? E, por exemplo, vai aparecer para a densidade massa vezes essa função de equilíbrio integrada na velocidade, tá? Então, a forma do integrando vai ser sempre assim, esse fator de peso aqui, tá? Vezes um polinômio, né? Sei lá, nos x's aqui. Então vai aparecer xx e xy. De forma geral, você pode... Né, a parte que você tem que integrar da equação vai ter essa cara aqui. Então, xx elevado a uma potência, m1, e um xy elevado a uma potência, m2. Mesma coisa para momento agora, por exemplo. Você vai multiplicar isso aqui por massa vezes xy, tá? E vai ganhar uma ordem a mais nos x's aqui, nesse polinômio que temos, tá? Então, todas as integrais que a gente precisa saber calcular vão ter essa forma aqui. Isso aqui é muito bom, porque essa forma é muito conveniente, né? Porque, aliás, é até separável, né? Esse quadrado dessa forma aqui. Isso aqui convida, né, o uso dessas quadraturas de Gauss-Hermite, tá? Então é por isso que eu estava falando tanto desse fator P. Né? As quadraturas de Gauss-Hermite são as quadraturas onde você tem um peso, que é um fator gaussiano dessa forma aqui. Outros tipos de quadratura têm outras funções peso que aparecem. Tá? Então, o fato de escolher essa quadratura específica aqui tem a ver com o fato de que o peso que aparece é esse aqui, que vem lá da função de equilíbrio. Tá? Por esse motivo. Tá? E qual que é a propriedade interessante aqui da quadratura de Gauss-Hermite? É que essa integral, que se você pegar uma das dimensões aqui, x, né, ou y, ela vai ser exata, né? Agora você conhece, tá, a forma do integrando, um polinômio, então, no caso aqui um monômio, né?
a potência aqui da variável de integração, e ela vai ser exata se esse polinômio aqui se você garantir que o valor máximo da potência aqui seja sempre menor ou igual que 2 vezes a ordem da quadratura menos 1. Ou seja, se você, no cálculo das quantidades que você precisa, né, para analisar o seu problema, você sabe qual que é a potência máxima que você vai ter que avaliar da velocidade, você sabe qual que é a ordem mínima que você tem que ter para fazer as quadraturas. Tá? Então é isso. Então, qualquer... tá. Um slide aqui só para exemplificar, né? Para não ficar misterioso, né? Então, aqui, suponha aqui uma função em uma dimensão só, uma função geral, psi de x, tá? Essa aqui é a fórmula geral da quadratura de Gauss-Hermite. E vai ter esse fator peso aqui no integrando. Essa aproximação, tá? Então, aqui estão os fatores pesos ômegazinho, vezes os nodos x-alfa, e qual que é a fórmula, né, da quadratura? Bom, os nodos são as raízes de um polinômio de Hermite, né? Então o x-alfa ele é escolhido dessa forma. Então onde um polinômio esse h é um polinômio de Hermite de ordem m, e os x-alfa são as m raízes desse polinômio, tá? E os pesos são dados para essa forma complicada. Então, como eu falei, né, não depende, né, dos detalhes da função, não tem nenhum psi aqui, né? Não depende dos detalhes da função que você está integrando, depende só do fator peso que aparece. Então, por exemplo, se você quiser fazer essa aproximação em ordem 2, vai escolher m igual a 2, as raízes são menos 1 sobre a raiz de 2, mais 1 sobre a raiz de 2, os pesos são, né, se você substituir aqui nessa fórmula, esses valores aqui, raiz de π sobre 2, o mesmo peso, né, para os dois pontos. Né? Dependendo de como for a função psi, pode ser uma boa ou péssima aproximação. Né? Se você quiser aproximar em ordem 3, né, tá aí os pesos e os fatores. Tá? E assim por diante. Tá? Você está entendendo? Então tá. Então, lembra, se for um polinômio, você sabe qual a ordem mínima que você precisa escolher para que a fórmula seja exata. Então a pergunta agora que, de novo aqui, tá, para essa regra, a pergunta que a gente tem que fazer é qual que é a mínima ordem de quadratura que a gente precisa, tá, para que os nossos momentos hidrodinâmicos sejam calculados de forma exata, tá, num espaço de velocidade discretizado. E aí que a gente, mais uma vez, vai ter que distinguir os modelos isotérmicos dos modelos térmicos. Tá? Nos modelos isotérmicos, o momento hidrodinâmico de ordem máxima é a velocidade, né, que aparece com mxc aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou contabilizando as potências de xi, né, no integrando, tá? Para garantir que a quadratura seja exata, eu preciso saber qual que é a maior potência que pode aparecer nas minhas expressões. Então, por exemplo, eu considero aqui o cálculo isotérmico, o momento isotérmico, considerando, dentre os momentos hidrodinâmicos, o momento aqui, esse fluxo de momento, é o maior momento, o momento de maior ordem que aparece. Ele é m vezes xi, então aqui tem uma potência de xi, está 1 aqui, vezes a função de equilíbrio. E lembra, a função de equilíbrio tem um polinômio de segunda ordem xi na frente. Tá? Posso voltar aqui. Tá? Que é esse termo aqui. Tá? Então tem que contabilizar 2 aqui. Então, né, se do ponto de vista, né, do ρu aqui, 3. Tá? O m que aparece aqui é 3. Agora, já para o modelo térmico, você vê que você precisa calcular, né, o integrando tem a energia cinética aqui. Então, já tem ordem 2 aqui, mais 2. Então, tem uma ordem a mais, né? 4, a potência máxima que você tem aqui. Né? Seja no xx ou no xy, tá? Então, mais uma dificuldade do modelo isotérmico.
Então, você vai precisar de uma quadratura de ordem maior. Acontece que essa contabilização aqui, só isso aqui não basta, tá? Por quê? Tem a ver com o que eu tentei explicar antes, tá? Você pode, né, contabilizando aqui essas potências, garantir que essas integrais sejam feitas exatamente. Mas isso é para o f de equilíbrio. Agora, para você garantir que isso também seja válido para o f, né, o f dinâmico mesmo, o f fora do equilíbrio, lembra? Você precisa garantir a validade daquelas relações, aquelas suposições de Chapman-Escon. Tá? E aquelas suposições dizem isso aqui, né, que, né, os desvios de equilíbrio têm que ser zero para os momentos hidrodinâmicos. Tá? E, dentro do contexto da teoria de Chapman-Escon, esses desvios de equilíbrio aqui, eles têm essa forma. Tá? Eu acho que eu não sei, não lembro se eu mostrei isso aqui ao passado, tá? Mas a parametrização dos desvios de equilíbrio é um fator que multiplica a função de equilíbrio. Tá? E esse fator aqui, ele vai até segunda ordem de novo. Então tem que contabilizar, né? Eu quero que essas relações também sejam satisfeitas exatamente, para que eu possa fazer essas integrais não com f de equilíbrio, mas com f qualquer. Tá? E para isso eu preciso de mais ordem de quadratura, tá? Por conta dessa condição aqui. Está explicado lá no paper do Henry. Ou seja, para isso aqui ser válido, dentro da minha quadratura, eu preciso conseguir fazer quadraturas dessa ordem aqui, no caso isotérmico. Então, por exemplo, para o momento hidrodinâmico de mais alta ordem no modelo isotérmico, que é a velocidade, você tem mxi, 1, contabiliza uma potência, o desvio de equilíbrio é esse fator vezes a função de equilíbrio, agora contabiliza mais 4. Então, o total aqui é 5. E no modelo térmico é 6. Tá? Sempre tem um a mais aqui. Ou seja, em outras palavras, né, para cada componente da velocidade, seja o xi x e xi y, para você garantir a exatidão das quadraturas, você precisa, né, então, cada direção garantir essa condição aqui. Então, no caso isotérmico, 5 tem que ser, né, menor ou igual a 2 vezes a ordem de quadratura menos 1, implica uma ordem mínima de quadratura 3. Tá? E no caso térmico, 4. Não parece muita diferença, né, mas no 3 a gente vai ver que você consegue, bom, você consegue colocar num látice de forma simples, e o 4 já precisaria pensar um pouco mais, né, como fazer. Enfim, depois vocês revirem isso aqui em algum momento, se vocês revirem isso aqui em algum momento, vocês tentem pensar como fazer no caso térmico também, é um pouco mais complicado. Então, apesar de ser só uma ordem a mais, né, isso aqui para cada componente, tá? Mas como são... Então, a gente está pegando o pior caso possível, né? Então, por exemplo, se todas as potências estão em x, por exemplo, né? Então, tem que garantir isso aqui, né? Tanto para o x quanto para y. Então, a gente tem que ter essa ordem 3 nas duas direções, tá? Então, na direção x e na direção y. Isso dá origem, no espaço bidimensional, a 9 nodos, tá? Então, são os nodos em x e os nodos em y colocados no plano ali. Então, forma um conjunto de nodos. E no modelo térmico seriam, então, 16 nodos. Tá? Isso aí. E aqui, finalmente, eu vou listar todas as dificuldades que a gente encontrou até agora. Acho que agora a gente já está em condições melhores de entender diversas das dificuldades envolvidas na construção do modelo térmico. Tá? Pelo menos até aqui. Tem outras ainda, né? Depois, mas até aqui, até o momento, são essas. Então, primeira coisa, né? A gente viu lá, mencionei também no começo da aula, que essa relação aqui entre a viscosidade, os coeficientes de transporte, né, de energia em momento, ela não dá aquele limite correto para gases ideais. Tá? Isso aqui veio, a origem, né, dessa discrepância é a troca da integral de colisão de Boltzmann pelo modelo BGK. Como a gente viu agora, né, os modelos térmicos, eles de modo geral vão precisar de mais pontos de quadratura, e isso depois vai levar a uma estrutura de látice mais complicada, tá?
mais trabalhosa do ponto de vista computacional. Além disso aqui, até aqui, né, vamos dizer, aceitável, né, talvez, mas acho que esse aqui talvez seja o principal problema, né? As posições, lembra, a função peso lá depende da temperatura, né? Isso significa que se você, no modelo térmico, as posições, né, e os pesos dos nodos de quadratura vão depender da temperatura, então vão depender de ponto a ponto. Isso, em termos de algoritmo, né, de programação, pode complicar bastante, né? Então isso aqui é uma dificuldade bem chata. Mas além disso, né, tem uma coisa pior ainda, talvez, né? Que aquela aproximação, lembra, um modelo térmico, pelo menos para um gás, né? Então você precisa ter descrever melhor a compressibilidade do gás, né? Por exemplo, para você, sei lá, descrever coisas como, né, convecção térmica, né, por exemplo, pensa nisso. Então, e como essa aproximação de baixo número de Mach, ele efetivamente tem a ver também com uma aproximação de baixa compressibilidade, então isso acho que talvez vocês saibam já da hidrodinâmica tradicional, aquela aproximação de segunda ordem no número de Mach, ela também não é muito adequada para o modelo térmico. Então, o modelo térmico ele precisaria ir em ordem mais altas lá naquela aproximação da função de equilíbrio, certo? Isso implicaria em látices ainda mais complicados, tá? Etc. E mesmo que você resolva, né, ou encare, né, todas essas dificuldades, no final os modelos térmicos geralmente vão ter uma dinâmica mais instável. Né? Isso aqui, eu lendo, né, os papers, eu não conheço muito a literatura de modelos térmicos, mas pelo que é, né, sempre mencionado ali nos papers, eles são geralmente mais instáveis. Então, essas aqui são as razões pelas quais a gente vai abandonar ou vai desistir, né, de fazer o modelo térmico nesse curso, tá? Principalmente nesse curso que é introdutório. Então, a partir de agora, a gente vai esquecer a temperatura, vai esquecer a equação de energia, e aqueles problemas vão ser varridos, né, para baixo do tapete, e a gente vai trabalhar um modelo isotérmico. Então, os momentos hidrodinâmicos que a gente vai estar olhando sempre vão ser apenas a densidade e o momento, tá? Aqui em termos... Então, estou só agora resumindo, um parênteses aqui, né, para falar de como é a cara do modelo térmico. Eu já volto no látice lá. Então, esses daqui vão ser os modelos hidrodinâmicos básicos, né? Lembra que tem aquela correçãozinha na velocidade, aquele shift, né? Por causa da mudança da variável dinâmica. Mas, enfim, ele vai continuar satisfazendo a equação de gás ideal, só que agora a temperatura vai ser uma temperatura constante, tá? Eu não vou pôr nenhuma notação especial aqui, um zero, sei lá, mas vai ser uma temperatura constante. E a gente vai poder escrever isso aqui dessa forma, tá? CS. O que é CS? CS vai ser a velocidade do som isotérmico. Então, aqui tem que fazer um comentário, né? A gente sabe, o som ele não se propaga isotermicamente, né? Vocês provavelmente já viram isso em algum curso de fluido dinâmico. O som se propaga adiabaticamente, né? Adiabática é uma palavra ruim porque lembra processos lentos, né? Mas não tem troca de calor, né? É a entropia constante, certo? Então, na verdade, a velocidade do som ela vai ser dada por essa... Então, essa aqui é o que define, né, a velocidade do som, mas no mundo real ela não é essa derivada da pressão em relação à densidade não é feita a temperatura constante como está aqui, é feita a entropia constante. Tá? Não sei se vocês lembram disso, aparece um gama aqui na frente, né? As fórmulas adiabática, a propagação adiabática da velocidade do som. Mas no nosso caso ela vai ser uma velocidade isotérmica, e ela é exatamente igual, né? Se você avaliar
calcular isso aqui é a raiz de RT, né? Esse C aqui que aparece. Tudo bem? Então tá, a gente vai ter isso aí. E os coeficientes de transporte? Agora a gente não tem mais aquele lambda, tem só a viscosidade. E a viscosidade também pode ser escrita agora, né? Então, onde tinha temperatura, a gente troca pela velocidade do som. Tá? Então, aqui aparece um CS ao quadrado também. E, na verdade, agora a gente pode pegar e dividir, né, o mu pelo ρ. E a gente tem a viscosidade cinemática, tá, dada por essa relação aqui. Então, a gente tem uma fórmula que relaciona diretamente a velocidade cinemática, a viscosidade cinemática com aquele parâmetro tal C, tá? E o que aparece no meio aqui é a velocidade do som. Isso aqui vai ser, importante depois, tá? Eu vou voltar mais aí quando a gente discutir a questão da modelagem, né? Então, só resumindo aqui o que seria um modelo isotérmico. Tá? Então voltando lá no LATS. Então a gente sabe que a gente precisa, no modelo isotérmico, de 3 nodos em cada direção. Então, aqui são uma representação, né? Os nodos em X, os nodos em Y, e a combinação deles que aparece na diagonal. Tá? E quem são, né, quando você faz as contas lá, né? Quais são os pesos e os nodos que aparecem quando você usa aquela função de equilíbrio, né? Com aquelas dependências lá que eu mostrei antes. Então tá, os nodos que aparecem são esses caras aqui, tá? Eu já numerei eles, né, da maneira como é feito convencionalmente, né, nos trabalhos de lattice bolts, 1, 2, 3, 4, tá? Então as componentes x e y deles são todas dadas em termos desse C, tá? Então C, então por exemplo, E1 é o C na direção x, né? E2 é o C na direção y, etc, etc. Os diagonais é C em cada uma das direções, tá? Forma esse quadradinho. Esse C é raiz de 3RT, tá? Então ele é raiz de 3 vezes a velocidade do som, tá? E a chamada, esse parâmetro aqui é chamado de lattice speed, né? Velocidade do lattice, tá? Então tá. Esses são os nodos e vai ser um parâmetro importante, tá? Ele vai definir, vamos dizer assim, as unidades naturais do problema, né? E os pesos? Bom, se você fizer as contas lá da quadratura, os pesos vão ter essa cara. Então, o que aparece aqui, né? Então, como eu falei, depende só dos detalhes do fator peso que aparece lá nas integrais, tá? Então, ele está aqui. E nota que ele não, aqui não é o fator peso, tá? Aqui é eu estou usando nomes meio um pouco ruins, né? Esse é o peso e o que aparecia lá na integral era o peso do integrando, né? Esse aqui tem um sinal mais, né? Então ele não é menos do que o circular, ele é mais, tá? Então ele acaba cancelando, na verdade, a função que aparece lá no integrando, tá? Então, que é muito, muito bom, na verdade. Então tem essa cara, lembra que o D aqui vai ser 2, né? Então, isso aqui é assim. Então, esses fatores que estão aqui separados, eles acabam cancelando, né, o prefator e a exponencial da função de equilíbrio. Eu já vou mostrar as fórmulas depois completas. E os pesos têm esses valores aqui. Então, a componente 0 é 4 nonos. As componentes norte, sul, leste, oeste tem 1 nono. E as diagonais é 1 sobre 36. A soma dá 1. Tá? Então, a gente pode realmente interpretar como as populações aqui desse nó. Então, aqui também, né? A gente já pode começar a interpretar as coisas de modo efetivo, né? Então, antes você tinha um histograma, né? As partículas nas faixas de velocidades. Agora a gente pode já falar da seguinte forma: ó, a gente tem populações de partículas associadas a cada componente de velocidade aqui, tá? Essas não são exatamente as velocidades das partículas, né? Então a gente a gente está lidando aqui com, vamos dizer assim, partículas efetivas, né? A partir desse momento, né? Então a gente, né, lembra, é um nodo da quadratura, etc, etc. Né? Então tem toda uma simplificação aí.
na história, que levam essas mudanças na interpretação. E como é que fica, então? Então, se a gente quiser calcular as integrais pela quadratura, tá? Então as integrais são substituídas por essas fórmulas aqui. Então vai ser uma soma nos nodos, tá? Do integrando aqui que você relacionado àquele momento hidrodinâmico, vezes o peso, vezes a função de equilíbrio avaliada nos nodos, tá? E aquele fator peso que eu mostrei no slide anterior, vezes a função de equilíbrio, tem essa cara. Então, como eu mencionei, né? Some aqui a parte que tinha exponencial e some aquele pré-fator, tá? Então, aparece de um jeito bem mais simples, assim, a expressão, tá? E como a temperatura é constante, a gente pode escrever isso aqui em termos do C, o C do látice, né? Lembra, o C do látice é raiz de 3 é RT. Então, por isso que aparecem esses fatores de 3 aqui, 3, 9, tá? E essa aqui, tá? A gente vai dar um nome novo para essa distribuição, que é o W vezes o F, tá? Que vai ser o N. Agora, essa vão ser nossas... bom, ainda não falei das dinâmicas, né? Mas essa vai ser a distribuição de equilíbrio que vai aparecer na equação de Lattice-Boltzmann mesmo, tá? Tem essa cara. Isso aqui vai ser calculado ali durante o método. Então tá. Então convém agora escrever, né, como o que aparece em todas as expressões é sempre o W vezes o F, né? Tanto aqui, né, nessa definição a partir da função de equilíbrio, como quando você faz com as funções né, dinâmicas mesmo, né, o F agora, né, não o de equilíbrio, mas o F tradicional, né, ou tradicional não, fora do equilíbrio, né, que é a variável fundamental lá da equação de Boltzmann. Lembra que a gente garantiu, né, que essa igualdade aqui vai ser válida, pelo menos até onde as equações de Navier-Stokes são válidas. E é fácil mostrar que isso também vai valer, né, a mesma relação vai valer para o F-til, que é aquela nova variável da marcha temporal, tá? E aparecendo aqui o mesmo fator que você tinha antes lá, associado àquela transformação de variáveis. Então sempre aparece o W vezes o F. Então convém, né, chamar isso aí de uma coisa nova. E finalmente, né, essas aqui são as variáveis dinâmicas, né, do Lattice-Boltzmann, que são aquelas que eu mostrei lá no comecinho da primeira aula. Tá? Então, como que elas estão relacionadas com a função de distribuição a partir dessa fórmula aqui. Nota que tem uma dimensão, as dimensões são diferentes, né? Como esse fator peso, né, ele tem uma dimensão, né? Tem dimensão do elemento de velocidade, tá? Então, só atentando para esse detalhe aí. E, né, usando agora essas novas, a gente pode agora reescrever todas as equações usando essas novas variáveis. Tá. E como é que fica? Fica assim, tá? Então, aquela lá, equação de propagação temporal ao longo de uma linha, né, de velocidade constante, nesse caso, uma velocidade discreta, né, um conjunto discreto de velocidades, epsilon alfa. Né, note que eu absorvi, né, em vez de escrever E alfa, né, agora eu rotulei, né, as populações assim, tá, o alfa. Tá? O G que aparece é o G, né, dado pela função de equilíbrio nessa variável n vezes aquele fator de correção, aquela parte lá que incorpora ao termo de força, calculado nos valores epsilon. E aqui tinha um fator de RT, tá, que eu escrevi em termos da velocidade, apareceu um 3, né, tudo bem, estou só explicando aí, indo devagar aí, explicando a matemática do negócio. E aqui, usando a notação completa, né? Como que você calcula os momentos hidrodinâmicos em cada ponto R, né, do fluido. Então, agora a gente está praticamente com a faca e o queijo na mão, né, vamos dizer assim, e falta só uma coisinha para chegar na equação de Boltzmann, que é fazer um match, né, dessas duas coisas, do esquema de marcha temporal e a discretização do látice. Tá? É esse último passo que vai dar origem à equação de Lattice-Boltzmann. Tá? Então, qual que é a ideia? Bom, a ideia é o seguinte, ó.
Se você escolher, então aqui seria uma região do fluido, tá? E essas intersecções aqui são os nodos, seriam os nodos onde você quer calcular os seus momentos hidrodinâmicos em função do tempo, tá? Se você escolher qualquer valor aqui dos incrementos espaciais, né, aquela marcha temporal não vai ser muito útil. Por quê? Porque você vai ser levado, por exemplo, né, para um dado valor de velocidade, você pode ser levado para um lugar onde não tem nenhum, né, não tem uma intersecção. Você está entendendo? Se você escolher independentemente, né, o valor do delta t temporal e o valor do delta x espacial, né? Então, para chegar naquele algoritmo ou melhor, numa forma eficiente de calcular os momentos em todos os pontos do espaço, você precisa escolher o delta x de tal forma que quando você anda sobre uma daquelas linhas características por um passo de tempo dt, você termina num outro ponto onde tem um outro nodo ali. Né, de modo que você sempre está atualizando todos os nodos do seu domínio. Tá entendendo? É um detalhe, eu acho que o pessoal nem costuma chamar atenção para isso, mas é o passo mais importante, né? Você escolher, né, o, adequadamente fazer um matching aqui dos dois domínios, temporal e espacial. E, né, então, ou seja, matematicamente, né, você tem que escolher tanto o dx, o dx aqui é os dois, né, o y, tanto na direção x quanto na direção y, tá? Mas é dx, só para simplificar. Tem que ser igual a c, que é a velocidade do látice, né, vezes ΔT. Por que velocidade do látice? Porque o módulo daqueles vetorzinhos, né, de velocidade é c, tá? Então aqui está o esqueminha. Então agora, andando nessas direções, você vai estar sempre atualizando os pontos do fluido. Tá? E a partir de agora, só para simplificar, eu coloco então esses pontos discretos do espaço, um índicezinho só para dizer que são discretos. Tá? Antes de mostrar as equações finais, só mencionando, né? Então, se você tiver essa escolha que eu fiz de látice, nessa construção que eu mostrei, corresponde ao látice que é chamado de D2Q9, né? Essa é a nomenclatura aí dos látices. Porque D2 é duas dimensões, Q9 que são 9 momentos de velocidade, né? Então é o central e mais os 8 em volta. Tá? Essa escolha, né, apareceu ali do fato de eu exigir né, quadratura máxima ali, aquela ordem de quadratura, escolher aquela ordem de quadratura de modo a garantir, né, independentemente para as componentes x e y, que aquelas integrais seriam avaliadas de forma exata. Mas se você olhar com cuidado, assim, você tem um pouco de liberdade para fazer outros tipos de quadratura. Então, né, você combinando, olhando com cuidado os expoentes ali, né? Então, outros tipos de látices são aceitáveis. Eu não coloquei aqui, mas tem um que é triangular, tem esse aqui D2 que é 4. Esse aqui é interessante que não aparece o zero, né? Não tem o zero. Tem um que é o D2Q5, que é esse com o zero, etc. E um espaço, então, a versão disso que eu fiz aqui hoje, em 2D, no espaço 3D, seria o D3Q19, né? Tem as direções aí, e tem as diagonais, né? As direções ao longo dos lados, né? De um cubo e as diagonais de um cubo. Aliás, não tem todas as diagonais, né? Não tem, as principais aqui não tem. Então seria, o que é isso aqui? São nodos de quadratura, né, no espaço tridimensional para as velocidades. Tem detalhes interessantes, se vocês procurarem, né, a literatura, embora você possa até garantir que a quadratura seja exata, nem todos são aceitáveis do ponto de vista físico por causa de algumas propriedades que eu não discuti aqui da equação de Navier-Stokes sobre rotações. Isso é um pouco complicado, mas tem essa questão também que é preciso tomar cuidado. O D2Q9 não tem problema, ele satisfaz isso aí. Então, só para vocês saberem. Tá? Então, isso aqui é um vislumbre aí das outras coisas que tem. Tá?
Finalmente, né? Então agora a equação de Boltzmann em toda a sua glória. Em termos daquelas populações N-alfa, então a equação de evolução temporal pode ser escrita dessa forma. Exatamente aquela equação que lá no começo do curso eu expliquei, né? Que dá origem àquele algoritmo lá. Então, os ingredientes, né? Primeiro, o termo de colisão é simplesmente a diferença aqui entre aquela população local menos aquela distribuição de equilíbrio efetivo que incorpora, né, as forças externas, locais, tá? Tem e a distribuição de equilíbrio do látice está aqui, tá? Dado por essa expressão, e o que essa equação aqui está, né, essa dinâmica aqui está simulando? Um fluido ideal, isotérmico, né, cuja equação de estado é dada por essa fórmula aqui. Aqui, mais uma vez, usei o C, né, a velocidade do látice, por isso que aparecesse 1/3. Né? Então, é um fluido viscoso cuja viscosidade cinemática é dada em termos do tal, que é o parâmetro livre aqui do Lanz-Boltzmann. Tá? E onde o som se propaga com essa velocidade CS, tá? Que vai ser igual a C sobre raiz de 3, e o C é a quantidade que relaciona os seus domínios, os incrementos no seu domínio temporal e espacial, que é a velocidade do látice. Tá? Então, isso aqui é um modelo de Lattice-Boltzmann isotérmico D2Q9. Tá? Tá bom. O que mais? Tá. Agora, para fazer a implementação numérica, claro, a gente precisa escolher as unidades, né? Então, ou melhor, fazer uma adimensionalização das nossas variáveis, né? Então, da mesma forma que é feito no CFD. Só que aqui tem esse detalhe aí que você não pode escolher independentemente, né? Os incrementos espaciais e temporais. Então, esse é um detalhe que tem que atentar. O que acontece é que, na verdade, é o seguinte, né? Você vê claramente aqui que as equações, elas convidam, né, um certo sistema aqui de variáveis adimensionais, né? Claramente aqui você vê que as velocidades estão aparecendo naturalmente em unidades do C, né? Por exemplo, os tempos em unidades do dt e assim por diante, tá? Então, assim, nunca vi nenhuma aplicação de Lattice-Boltzmann que não usasse esse esquema de adimensionalização aqui das variáveis. Então, é sempre assim que vão aparecer, sempre que vocês virem uma equação de Boltzmann, sempre que vocês lerem um paper de Lattice-Boltzmann, né, vocês vão encontrar as equações, né, nessas unidades aqui, né. Então, tá, só para explicar, né? Então, aqui eu estou fazendo a transformação entre as grandezas dimensionais, né, que tem dimensão, o R, e por exemplo, R, e as adimensionais, que aqui estão denotadas com uma barrinha, né? Então, como eu falei, né? Então, todas as variáveis espaciais agora são medidas em unidades do dx, o tempo em unidade de dt, a velocidade em termos da velocidade do látice, e a massa, né, que é a última unidade para completar, né, a mecânica aí do sistema, vai ser em unidades da massa mesmo, que aparece lá das moléculas. Né? Um pouco bobo, né, escrever isso aqui, mas é só para enfatizar. Então, ou seja, nessas unidades, a velocidade do látice, né, adimensionalizada é igual a 1, e aquela massa adimensionalizada é igual a 1. Legal? E, né, aqui estão as regras de transformações para as diversas quantidades que aparecem. Então, por exemplo, o M, né, em dimensão de 1 por unidade de volume, né, o N barra, o ρ com ρ barra, etc. Né, gravidade, a força externa por unidade de massa, viscosidade, cinemática, etc. Então, fazendo essa transformação, você vai obter agora as equações, deixa eu já colocar tudo, em forma adimensional, tá? Sem as barras aqui, né? Porque a partir de agora a gente só vai usar essa expressão. Então, lembra aquele fator explícito de dt aqui sumiu, né? Por exemplo, uma das coisas, né? Aqui também. Né? Então,
o que tem que atentar? Então, isso aqui parece esquisito, né? Por exemplo, esse T mais 1, né? Eu não sei, eu pelo menos achava esquisito quando eu vi. Mas é só porque você está em unidades em que o DT é 1, tá? Aliás, esse DT é 1, né? Esqueci de arrumar aqui. Que mais? Isso, agora a fórmula que relaciona, né, a viscosidade cinemática nesse sistema de unidades com o tal é dada dessa forma mais simples aqui, né? A equação de estado e a velocidade do som nesse sistema de unidades, né? A velocidade do som isotérmica é 1 sobre raiz de 3. Essa é a cara das fórmulas. Então, nota que agora, como você está em unidades de massa, onde a massa é 1, o ρ e o n, né, que é a mesma, estão na mesma unidade, né? Dimensionais, né? Mas eu digo, não tem mais a massa aqui, né? Em nenhum lugar, parece direto o n. Tudo bem? Então tá, essas são as equações que estão implementadas no código lá. Tá? Com mais coisas, né? Condições de contorno e forças externas, opções de forças externas, etc. Que a gente vai discutir aí na próxima aula. Tá. Então, antes de... Eu já estou chegando no fim dessa primeira parte aqui. Na verdade tem as condições. Deixa eu ver que horas são. Tá, eu preciso apressar um pouquinho. Uma coisa importante aqui, que não é muito enfatizada, eu acho, tá? Como é que você faria, então, se você quisesse modelar um fluido real, né? Com a equação de Latz-Boltzmann, ou seja, eu quero descrever um fluido que tenha tais e tais valores de viscosidade, velocidade do som e uma densidade de referência. Então, na verdade, você pode fazer isso aqui de várias formas, né? Uma forma tão conveniente é tomando essas como sendo as propriedades de referência aí para escolher, né? Para parametrizar o fluido. Então tá. Então, isso aqui, tá? Essas propriedades aqui, elas formam um sistema natural aqui de escalas, tá? Então, por exemplo, uma escala de tempo natural para esse fluido, né, aparece como sendo, né, essa fração aqui, né, de comprimento e massa, tá? Não que sejam unidades convenientes para medir, né, mas a partir daqui, né, você pode dessas quantidades aqui, que são convenientes para relacionar com o Latz-Boltzmann, você tem essas escalas naturais. Então, como é que você faria, né? Então, você precisa escolher o parâmetro livre lá, né? Na verdade, você tem três coisas para definir, né? O dx, o dt e o tal, no contexto do Latz-Boltzmann. Você precisa saber o quanto é uma unidade no seu domínio, né? Quantos centímetros é isso, né? Na vida real, né? Quanto é um passo de tempo e escolher o valor do tempo de relaxação. Então, a fórmula do tempo do tal, né? Em termos desses parâmetros do fluido, é dada por essa expressão aqui, tá? Então aparece essa escala de tempo que sai daqui, aparece aqui, e ela vai aparecer em unidades do dt. Então, você pode agora inverter essa expressão. Então, eu quero mostrar uma coisa. Então, o que eu quero mostrar aqui é o dt e o dx, né? Então, vamos ver como que é o dt que corresponde a cada passo de tempo na simulação, dependendo do valor que eu escolho do tal. Então, invertendo essa relação, você tem isso, tá? Então, ou seja, né, em outras palavras, o valor de tal que você vai escolher na sua simulação, né, junto com os parâmetros do fluido, aí, vai definir quem que é o dt da sua simulação. Tá? Você pode escolher o tal, mas uma vez que você escolhe o tal, você define o dt. E como o dt e o dx estão correlacionados, você vai acabar definindo um dx também. Tá? Aqui a velocidade do látice escrita em termos da velocidade do som. Tá, então a pergunta que eu quero colocar aqui é a seguinte, tá? Dependendo de como você escolhe tal, então, para um fluido, né, comum aí, quais são os valores de dx e dt? Tá? E a gente vai descobrir uma coisa complicada, que tem um conflito aqui, tá? Primeiro, para a maioria dos fluidos, eu vou mostrar uns exemplinhos nos próximos slides, essa razão é muito pequenininha, tá? Tá entre 10 a menos 13 e 10 a menos 9, esse tempo aqui que aparece dessas unidades, né? É um tempo curto porque envolve a velocidade do som, né? A velocidade do som se propaga rápido. E
Então você vê que o DT vai ter também essa ordem aqui, e o parâmetro que você tem para remediar, então você não, né, para sua simulação andar um passo de tempo maior do que nanosegundos, você precisa escolher um tal pequenininho, né, bem próximo de meio, para você ter esse denominador aqui pequenininho para você conseguir aumentar o seu passo de tempo ali, né? Levar para uma ordem de tempo um pouco mais conveniente. Né? No entanto, você não pode escolher o tal muito pequenininho, né? Tem uma certa região onde a simulação se comporta, tem um comportamento estável, vamos dizer assim. Né? Então, a gente quer manter o tal da simulação entre esses valores aqui, né? Então, a gente não, em outras palavras, a gente não pode simplesmente botar aqui um tal, tipo, meio mais 10 a menos, sei lá, alguma coisa aí, que leve essa escala para segundos, por exemplo. Isso não vai dar certo, a simulação vai explodir. Tá? Então, isso aqui é um conflito. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui eu tirei lá desse site, em comparação. Até alguns papers também falam um pouco sobre isso. Né? Então, por exemplo, para o ar, glicerina, esse óleo aqui e água, né? A velocidade cinemática nessa unidade, que é 100 Stokes, a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, tem esses valores aqui. A velocidade do som em cada um desses meios tem esses valores que estão listados aqui. E essa fração, note como fica, né? 10 a menos 10. Né? A água é um problemão, né? 10 a menos 13. Né? Então, 10 a menos 10, né? Engraçado, né? Varia bastante isso, mas a fração fica mais ou menos parecida, né? Então, por exemplo, se você escolhe agora uma simulação numa região, né, boa, né, de trabalhar com a equação, né, onde ela é relativamente estável já, quase, ou seja, com tal 0,551, lembra, o valor mínimo é 0,5, né, então 0,5, então significa que você está multiplicando o dt por 100, né, então você está levando esse menos 10 para 10 a menos 8, é isso que você está fazendo. Então, e o dx também, né? O dx também. Então, os dt's e dx que saem dessa escolha aqui são da ordem de nanosegundos e micrômetros. Então, ou seja, para você conseguir fazer uma simulação para um tempo, sei lá, algum modelo onde você precise propagar por segundos, né, alguma coisa da ordem de segundos, um domínio da ordem de centímetros, é complicado. Você vai precisar fazer uma simulação bem longa, tá? E o domínio vai ter que ser bem grande. Claro, isso aqui, pessoal, é uma exposição simples do problema. Certamente, embora eu não conheça, eu vou ficar devendo. Eu não conheço muito sobre os métodos para remediar isso aqui. Com certeza tem maneiras de contornar esse tipo de problema, né? Eu só quero enfatizar esse conflito aqui, tá? Engraçado, né? Embora eu tenha falado, e é verdade isso, né? O Lattice-Boltzmann, ele se aplica em qualquer, tanto na escala nanoscópica, ou, perdão, mesoescala, quanto na macroescala. Do ponto de vista do formalismo, não tem problema nenhum, né? O domínio espacial e temporal ali não tem nenhuma restrição. No entanto, de fato, né, você parece que, né, pelo menos da perspectiva dessas unidades características que aparecem aqui, isso que favorece, né, ou pelo menos é mais conveniente ou mais simples, talvez, modelar coisas na mesoescala, né? Certamente tem maneira de contornar isso aqui, mas por que eu estou falando também tudo isso? Né? Porque a gente, a gente vai esquecer esse problema. Tá? A gente, no contexto do curso aqui, né, então, resolver esses conflitos aqui é uma coisa que vai além do curso, né? Vai além de um curso introdutório. Então, aqui, o que a gente vai fazer nas nossas simulações, a gente vai simplesmente escolher o valor de tal, de modo que a gente esteja numa região de tal com a simulação seja estável, né, para os tamanhos de domínio que a gente quer fazer, que não podem ser muito grandes, porque senão demoraria muito aqui, seria ruim de fazer no curso, e para as coisas acontecerem depois de um número de passos de tempo também que não seja muito grande. Tá? Então é por isso. Então a gente quer fazer os exemplos aqui do curso num domínio, em um tempo factível, para fazer rápido aqui, né, e mostrar. Tudo bem?
Então, aqui, eu tenho que acelerar um pouco, senão não vai dar tempo de fazer. Então o algoritmo até agora, tá, o que a gente sabe é propagar essas populações usando essas. A gente pode separar, né, a equação ali em dois passos. Então, dado um estado inicial, né, dessas populações no fluido, a gente roda, né, um loop onde você faz duas coisas. Você faz um passo de colisão, onde você soma, então você atualiza as populações em cada ponto, né, somando com o termo de colisão. E nesse passo aqui, né, nesse estágio aqui, você faz o cálculo dos momentos hidrodinâmicos, você já tem o output calculado aqui, e em seguida você faz o stream, que é, né, você aplica, você atualiza os nodos, você copia esses nodos nos nodos vizinhos, de acordo com aquele algoritmo que eu expliquei lá na primeira aula. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro depois. Então aqui, note, falta uma coisa ainda, né, para a gente fazer aplicações mais interessantes, que são as condições de contorno, que é o último tópico aqui da aula. Mas só aqui já dá para fazer uma coisa que eu vou mostrar, que eu acho que vale a pena, que só a figurinha, que são, você já pode ver, por exemplo, ondas de choque, né, num domínio periódico. Aqui, por exemplo. Vocês conseguem ver aí? Então, isso aqui é tudo que dá para fazer se você não tem condições de contorno no problema. Né? É um domínio periódico. O que é isso aqui? É uma perturbação na densidade, né? Uma perturbação inicial, é a evolução, né, de uma perturbação inicial da densidade do fluido, que é aquele pontinho que começa aqui, ó. Nossa, que está repetindo o loop, né? Mas e a onda de choque dele, né, se propaga. Né? Então isso aqui não são reflexões, tá? São a própria onda interferindo com ela mesma, porque ela está passando pelas paredes aqui que são periódicas, né? Então ela passa aqui e volta aqui, né? Não é muito interessante, apesar de ser bonito, né? Sei lá, a simetria aí. Tá, então, o ponto que eu quero enfatizar é o seguinte: a gente precisa saber como colocar condições de contorno. Aqui seria num domínio fechado, né? Aqui já tem paredes, tá? Então, como que a gente faz para colocar barreiras, né, objetos, paredes no sistema? A gente precisa... Cadê vocês? Aqui. A gente precisa saber como aplicar condições de contorno, tá? Então, tá, agora deixa eu ver aqui a questão do horário. Eu posso parar aqui... Não. Eu vou explicar as condições de contorno. Então, a gente vai fazer assim, eu vou explicar as condições de contorno, a gente dá um intervalinho, daí eu faço os tutoriais. São só 2 tutoriais, né? A maior parte dos tutoriais vai ser amanhã. Tá, eu vou... Isso aí, talvez vocês já estejam cansados, mas eu vou puxar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Aqui. Então, qual que é a história aqui das condições de contorno? O problema, né, de você ter uma barreira, uma parte onde você não tem fluido na simulação, é que depois do passo de streaming ali do algoritmo, você vai ter algumas indefinições das populações nos nodos vizinhos a esses nodos onde não tem fluido, né? Já vai ficar mais claro isso. Então, a princípio, né, então, como é que você... Então, você tem que especificar essas populações que ficam indeterminadas por conta da presença das barreiras. Se você pensar numa abordagem, né, bottom-up, né, então você saberia especificar essas populações a partir de uma teoria mais fundamental. Né? Na parede, né, as populações ali têm tal valor, segundo propriedades da parede determinadas por, sei lá, dinâmica molecular, coisas desse tipo. Mas lembra, né, não é assim que a gente está abordando o nosso problema do ponto de vista multiscala. Né? Então, para ser mais consistente, né, com o modo que a gente está fazendo essa modelagem, a gente adota essa abordagem top-down, ou seja, a gente vai escolher, né, essas populações indeterminadas de modo que
no limite de contínuo, nosso fluido esteja satisfazendo condições de contorno, as condições de contorno padrão da fluidodinâmica, tá? Então, tá. Então, aqui é para exemplificar essa indeterminação que eu falei, né? Então, aqui estão os nodos brancos, aqui é onde tem fluido, e os nodos pretos seriam uma barreira, né? Uma região que não tem fluido, ou pode ser também uma região onde você quer impor alguma coisa, né? Pode ser uma entrada, né? Por exemplo, né? Um lugar onde você quer a velocidade tal. Não tal valor de velocidade. Então, aqui são várias... Então, o primeiro problema que a gente percebe é que vai depender muito, né, pelo menos em 2D, em 3D também, né, de como que é a topologia da vizinhança do seu ponto. Né? Então, aqui eu estou tomando um ponto central e tem vários pontos, várias maneiras de que... várias possíveis distribuições aqui ou configurações de vizinhos onde você tem barreiras, tá? Em cada um desses casos, ó, essas flechas roxas aqui denotam as populações que ficam indeterminadas depois do passo de streaming. Né? São sempre as populações opostas a um nodo onde você tem uma barreira, né? Então aqui, a oposta, 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 tá? Nesse caso só tem uma, aqui tem 3, tá? Por quê? Porque, né, no passo de streaming, por exemplo, essa flecha para cima aqui, né? Ela vai receber a população norte, né? Que vem desse nodo, tá? No entanto, quando você está perto de um nodo de parede, você não tem nenhuma população aqui para mandar para esse nodo, é por isso que fica indeterminado. Tá? Qual que é a solução? Né? Então, condições de contorno no contexto do Lattice-Boltzmann, elas servem para isso, né? Para resolver essas indeterminações na presença das barreiras. Então, o jeito mais simples, tá, e muito, muito fácil de implementar e muito eficiente é esse esquema bounce back, que eu vou explicar agora. Tá? Que serve para qualquer configuração de vizinhos. Né? Essa é a grande vantagem. Né? Você não precisa pensar em casos especiais. Então, suponha esse caso aqui, né? Então, você tem uma barreira aqui onde esses vizinhos, você tem essa parede aqui, tá? Então, o nodo tem esses 3 vizinhos de parede. Essas daqui são as populações que ficam indeterminadas, tá? Então, tá. Ou seja, então nesse nó aqui, depois da colisão e antes do streaming, você tem essas populações aqui. Tá? Então, como é que funciona o esquema bounce back? Né? Assim, nesse instante aqui, todas as populações são conhecidas. Tá? O problema é no instante posterior. Então, como é que funciona o bounce back? Bom, as populações que entrariam na parede, né? Que na verdade essa informação sumiria a princípio aqui, né? Elas simplesmente são rebatidas, tá? Para as posições opostas, que são exatamente aquelas que estavam indeterminadas. Ou seja, essa população, né, que ia entrar naquele nodo, vai para o nodo oposto. Essa vai para o nodo oposto, essa vai para o nodo oposto, né, no passo de streaming. Tá? E pronto, isso resolve automaticamente as indeterminações. Será que faz algum sentido, né, fisicamente? Faz, a gente vai ver, né, no nosso primeiro tutorial é verificar se isso faz sentido mesmo. Então, isso aqui, só para mencionar, em todos os casos, né, acaba dando uma condição de não deslizamento na parede, na média. Né? Não é perfeito, mas é simples e convém. É tão simples esse procedimento que a gente aceita, né, esse fato de não ser perfeito. É a mesma coisa que isso aqui para um canto, né? Então, só para ver como funciona em todos os casos, né? Então, aqui são as populações indeterminadas que a gente teria que resolver. Essa é a situação antes do streaming. Tá? Essas seriam as populações que entrariam na parede e elas são rebatidas dessa forma. Nesse caso do campo aqui, interessante, essas 2 diagonais, elas nunca vão sair daqui, né? Essa vai ser sempre rebatida para cá e para lá, para cá e para lá. Só um detalhe interessante aí. Então, esse esquema de bounce back, ele tem essas vantagens que eu mencionei aí, né? Completamente geral, simples de implementar.
A velocidade, você satisfaz a média no tempo, né? Quando você chega no regime estacionário, principalmente, você vai ter uma condição aproximada de não deslizamentos. E a gente vai ver também no tutorial que o que acaba acontecendo, pelo menos no fluxo tipo pós-L, essa barreira, ela efetivamente fica entre os nodos, né? O nodo de parede e o primeiro nodo do fluido. E, tá, o que dá para fazer de mais sofisticado? Tá? Mais sofisticado, esse aqui é o último tópico, daí eu vou dar um intervalo. Mais sofisticado que o bounce back são, né, tem vários esquemas, mas talvez o mais popular deles seja esses esquemas de Zou-Re, né, descritos nesse paper aqui. Então, nesse paper, eles mostram como você pode resolver aquelas indeterminações ao mesmo tempo que você fixa, né, condições desse tipo de entrada e saída em pressão, que é equivalente à densidade, né, para o gás ideal, ou entrada e saída fixando velocidade, ou mesmo fixando, de fato, fixando a velocidade na parede. Né? Vou explicar aqui rapidamente esse caso aqui, por exemplo. Tá? Então, como é que a gente faria no caso de Zou-Re se a gente quisesse fixar uma densidade aqui nesses nodos próximos da parede? Né? Aqui seria, por exemplo, uma entrada do fluido, né, onde você quer manter uma pressão constante. Tá? Ou seja, uma densidade constante, no caso aqui do fluido ideal isotérmico. Então, o que você tem que determinar aqui? Então, nesse caso, além das populações, tá, que estão indeterminadas, que são as flechas, você também quer determinar o valor do X, tá? O Y, né, nessa direção aqui ao longo da parede vai ser zero, mas você quer também saber, você precisa também saber determinar o X aqui a partir das condições de contorno que são dadas no problema aqui, o ρ, no caso, tá? Que eu mostrando de azul aqui, seria o parâmetro que você vai fixar aqui, tá? Nesse nodo. Então, tá. Então, e qual que é a história aqui? Então, tá, você tem 4 quantidades desconhecidas nesse caso, tá? Os nodos ali, indeterminados, e o x. E você monta, né, se você pega essas equações aqui, né, que relacionam essas quantidades com as populações daquele nodo, você chega nesse sistema de equações. São as 3 equações, aqui, essas 3 equações escritas de forma totalmente explícita nesse caso. Tá? Então, roxinho aqui são as variáveis indeterminadas. Tá? As outras são conhecidas no nodo, e o ρ, que está de azul, é o que você quer fixar. Então tem um problema, né? Você tem 4 quantidades que você não conhece, só que você só tem 3 equações. Né? Então, no paper de Zou-Re, o que eles propõem? Eles propõem condições auxiliares que completam o sistema, é isso. Tá? A ideia é essa. E a ideia é sempre a mesma. A população perpendicular à parede, pelo menos no caso de paredes e cantos, né? A parte de não equilíbrio, né, que é o delta aqui, né, vai fazer um bounce back. Tá? É como se fizesse um bounce back. Então vai satisfazer essa relação. E aí você completa o sistema, né, com a 4ª equação. Essa aqui é a equação. Então N1 menos o N1 de equilíbrio tem que ser igual ao N3 menos N3 de equilíbrio. E aí se você substitui a forma da equação de equilíbrio aqui, daí você tem, né, tudo muito bem determinado e você pode resolver o sistema. Então é isso. Isso que significa impor condições de contorno no lattice Boltzmann, né? Então desse jeito mais sofisticado aqui, né? Escolher as variáveis, né? Os nodos que são vizinhos de nodos sólidos, de modo a satisfazer determinadas condições que você quer. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, eu não vou fazer com detalhe porque já está meio sem tempo, mas é a mesma ideia, tá? Nesse caso, só que como é um canto, você tem mais populações desconhecidas. Então, você precisa de 2 condições extras, tá? Novamente, as direções perpendiculares a paredes aqui que vão ser colocadas para satisfazer essas condições aí. E a solução é essa, tá? Então, essas são no caso de densidade. E se você quiser fixar a velocidade, é a mesma coisa. Então, suponha que você quer que esse nodo tenha uma velocidade específica, né? O x e o y, por exemplo. E aí você tem que determinar, além das populações opostas aqui aos nodos de parede, também a densidade, para satisfazer, né, todas essas relações. É a mesma coisa. Né? Só você precisa da condição extra ali, daí você tem 4 equações, 4 quantidades para determinar, e
você fecha o sistema. Tá? A solução nesse caso é essa aqui. Tá? Um pouco rápido, qualquer coisa, se passou alguma coisa aí meio confusa, vocês podem depois voltar lá, entendeu? Finalmente, então, aqui é um algoritmo completo. Isso aqui é o que acontece em cada iteração do loop lá no programa. Tá? Primeira coisa, você fixa essas condições de contorno ali, passo de colisão, né? Ainda, hoje a gente não vai ver isso, né? Mas é nesse passo também que você calcularia todas as forças que você precisa, né, implementar no sistema, e depois o passo de stream e bounce back, tá? Normalmente, tá? E não tem, isso aqui não vai ter conflito com as condições de contorno que você implementa no começo do passo, porque elas vão, né, as populações aqui que são refletidas, elas são sobrescritas depois aqui. Né? Essa é a regra. Então, se é um fluido, propaga normalmente. Se o novezinho, né, para onde a população está indo, é um sólido, essa aqui é a expressão matemática, né, vamos dizer assim, uma forma de expressar matematicamente o bounce back. Então, onde esse E, duas linhas, é o nó oposto. Pronto, é isso aí. Daí, então, a gente vai fazer o hands-on depois do intervalinho. Hoje é relativamente curto, né? Então, vou explicar como que é o programinha, fazer e fazer duas atividades aqui, tá? Que são essas. Eu vou parar de gravar agora.